Ok, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você está? Tá tudo bem com você? Tio Waltenberg de novo no pedaço, porque este é mais um vídeo maravilhoso do nosso projeto EXP Resolve. Vamos nessa? Bom, senhores, eu tenho aqui em minhas mãos uma questão do Enem 2011, primeira aplicação. Vamos ler o texto. Completamente analfabeto, ou quase, sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se limitava a ver as figuras. Quem é ele? O trabalhador rural. Olha, a não ser em casos esporádicos, tem o padrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto, que resultam em grande parte da nossa organização econômica rural. Vitor Nunes, olha o livro, gente. Este livro já foi citado mais de uma vez em questões do Enem. Então, Waltenberg, é uma questão sobre o coronelismo, né? Por quê? Porque o coronelismo, nós sabemos, certo? É característica marcante de quê, gente? Da famosa República Velha, a República dos Coronéis, a República das Oligarquias. Perfeito? Muito bem, senhores. Olha o comando da questão agora. Diz assim: o coronelismo, fenômeno político da Primeira República, tinha como uma de suas principais características o controle do voto. O controle do voto. O que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Waltenberg, é o voto de cabresto que ele falou, exatamente. Né? Nesse período, esta prática estava vinculada à estrutura social. Olha que coisa interessante agora. Olha. Nesse período da República Velha, a prática da cidadania estava vinculada à estrutura social. Então, por que o eleitor votava ou deixava se submeter ao coronel? Porque precisava. Então, Waltenberg, os eleitores do Brasil, eles são principalmente os homens do campo, exatamente. Waltenberg, mulheres não votam, né? Não, homens do campo, né? Nós temos que lembrar que a sociedade brasileira, nesta época, ela é predominantemente rural. Waltenberg, 70%, mais de 70% da população brasileira era rural. Então, esses eleitores, como são homens do campo, né? O caipira, o jeca, né? O matuto, eles acabavam se subordinando à figura de quem? Do coronel. Mas o coronel também ajudava. Sim, o coronel ajudava. O coronel prestava favores judiciais, o coronel prestava assistência médica, mas o coronel exigia desse indivíduo o quê? A fidelidade do voto, né? Chamado voto de cabresto. Então, o homem do campo, o trabalhador rural, era subordinado ao coronel porque ele era o fazendeiro, ele era o político daquela região. Certo? Beleza? Então, Waltenberg, e a estrutura social qual é? De pobreza, de miséria. Nós temos que lembrar que esse homem do campo aqui, na sua grande maioria, ele é um cidadão miserável, é um cidadão pobre, certo? Waltenberg, e por que essa miséria no campo? A miséria no campo tinha relação também, gente, com a desigualdade, né, territorial, com a concentração fundiária, seria um termo mais correto. O homem do campo era miserável, era miserável. Né? Os homens ou miseráveis, né? Já que eu botei homens do campo ali, miseráveis, certo? Então, isso tem uma relação direta com o quê? Isso tem uma relação direta com a chamada concentração fundiária, né? Concentração fundiária. O que é isso, Waltenberg? Muitas terras nas mãos fundiária, né? Nas mãos de pouca gente. Muitas terras nas mãos de pouca gente e muita gente sem um palmo de terra. Beleza? Muito bem. Isso é uma realidade social brasileira da República Velha. E então essa questão exigiria que você tivesse este raciocínio aqui. Beleza? Vamos responder a questão? Vamos nessa. Então observem. Completamente analfabeto, ou quase, porque às vezes ele sabia fazer o nome, sem assistência médica, às vezes o coronel proporcionava, né? Mas do poder público ele não tinha. Né? Não lendo jornais nem revistas, nos quais se limitava a ver as figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o padrão na conta do benfeitor. Também, no plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. E aí estão os votos de cabresto, que resultam, em grande parte, da nossa organização econômica rural. Estão vendo? Vamos lá.
O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, esta prática estava vinculada a uma estrutura social, e letra A, igualitária. Votenberg, se a sociedade fosse igualitária, seria comunista, né? E não era. Que nada. Desigualdade, miséria. Letra B, Votenberg, tradicional, com a manutenção da escravidão. Não temos mais escravidão. A escravidão foi extinta em 1888, no final do Segundo Reinado. Votenberg, ditatorial, perturbada por constante clima de opressão mantido pelo exército e pela polícia. Votenberg, ditatorial, era uma república, mas não era uma ditadura, exatamente. Não chegava a ser uma ditadura, certo? A ditadura nós vamos ter mais tarde, né, de 64 a 85. Beleza? Votenberg, a letra D, estagnada com relativa harmonia entre as classes. Relativa harmonia, o que havia era domínio. A sociedade estava em movimento, até porque mais tarde nós vamos ter uma migração desse homem do campo para a cidade. Né? Nas décadas de 40, 50, o processo de urbanização no Brasil se acelera. Votenberg, a letra E, era uma sociedade de estrutura social agrária, marcada pela concentração da terra. Tá vendo? Concentração fundiária e o poder político local e regional exercido por quem? Pelo coronel. Portanto, senhores, essa é a nossa resposta. Caramba, Votenberg, como é fácil. Muito fácil. As questões de República Velha são muito fáceis. Tá certo? Beleza? Esse foi mais um vídeo do nosso XP Resolve. Fica com Deus e até o próximo.